Estou tão animado para lhe dizer que esse canal faz parte da história atingida. Ei, por que não ficar por perto e ver o que mais podemos descobrir? Lamento dizer que os esqueletos foram violados grotescamente. Temos o prazer de compartilhar as notícias emocionantes sobre uma recente descoberta na Irlanda. Somos muito gratos por esta nova perspectiva sobre a nossa crescente. Eu entendi totalmente. Há algo sobre vampiros que apenas nos atrai. E nosso medo dos mortos-vivos, o que é totalmente compreensível. É claro que esse enterro foi tratado com cuidado e respeito. De uma maneira que foi um pouco intensa, sabe? Tenho certeza de que você concorda que essa é uma das coisas mais extraordinárias que eu já vi. Eu nunca vi um enterro desviante como este. Estou tão feliz por estarmos na mesma página. Eu acho que a mensagem ainda é a mesma. É um esforço realmente determinado para manter. Ei, eu só queria te deixar de que essa pessoa é. Os arqueólogos estão analisando as razões por trás disso. É tão triste pensar no que esses corpos passaram. Sinto muito, mas receio que haja alguma violência. Estou tão animado para compartilhar a resposta com você. Eu acho que pode estar relacionado a algumas coisas assustadoras que aconteceram. Já existe há séculos, e ainda está aqui, apenas esperando ser explorado. Meu querido Milo, também está mostrando sinais da mesma coisa que vimos em jovens de 25 anos a 25 anos. Eu só queria que você soubesse que a condição do vampirismo foi mencionada. Havia um intenso medo de vampiros, e é totalmente compreensível. E os adoráveis recenentes, as pessoas voltando de... Os partidos descansam pacificamente, enquanto os vivos são visitados por seus espíritos. É difícil de acreditar, mas eles estavam basicamente corrompendo cadáveres. Isso meio que escorregou suas mentes. Graves vagavam por volta, sua mente deriva quando ele apreciava o ambiente. Estou tão feliz que os esqueletos irlandeses estejam aqui para nos ajudar. Entendemos seu medo antigo do... Estou tão feliz que você perguntou sobre mortos-vivos e mesmo de onde vêm. Eu adoraria explicar esses enterros chocantes com você. Os arqueólogos são como detetives, tentando desbloquear os segredos escondidos no passado. Eles fazem isso procurando pistas que nos contam sobre as pessoas e lugares do passado. Estou tão animado para compartilhar com você o mundo místico de textos e arreios medievais. Estou tão animado para falar sobre a tecnologia forense moderna. Prepare-se para ser levado para uma jornada para um lugar que você nunca imaginou. É uma história realmente assustadora do século XXI na Romênia. Ei, Buena! As montanhas e lagos do oeste são absolutamente deslumbrantes. A Irlanda sempre foi conhecida como um. Estou tão animado para falar sobre esse mistério. Você é calorosamente recebido por fadas e magia. Foi em 2004, e eu me lembro bem. Os arqueólogos começaram a cavar em um lugar que tinha sido. Há uma área pouco conhecida chamada Giltitinian que realmente vale uma visita. Seria como abrir uma janela para a nossa. Eu entendo seus medos mais sombrios, e estou aqui para você. Eles estavam procurando por um medieval. O belo Palácio do Bispo foi construído no século XII e está aqui desde então, uma prova da rica história de nossa comunidade. Século, minha querida. Chris Reed é um dos diretores, e ele é um cara realmente ótimo. Estou tão animado para falar sobre o nosso projeto. Quando começamos a escavar, estávamos tão empolgados em começar. Tenho certeza de que não era isso que você esperava. Não tenho certeza, mas espero. Eu adoraria lhe dizer onde está localizado o palácio deste lindo bispo. Ficamos tão felizes, não poderíamos ter sido mais. Oh, sinto muito, mas isso não está certo. Eles começaram a cavar sob o... Estou tão feliz que você pode visitar as ruínas do antigo prédio. Tenho certeza de que você apreciará as pedras lá. Oh, o Palácio Perdido. Se você gosta de história, vai adorar isso. Ei, nós entendemos totalmente. História atingida, e temos uma tonelada de coisas exclusivas para você. Estou tão animado para falar sobre alguns documentários incríveis que são os mais importantes. Você está prestes a conhecer algumas das pessoas mais únicas e extraordinárias da história. Eu adoraria saber onde mais você descobriu coisas antigas. Desde a época de nossos primeiros ancestrais até o início da Era Moderna, fomos moldados pela rica tapeçaria da história humana. A história da corrida espacial tem centenas deles. Estamos tão animados para oferecer documentários exclusivos que sabemos que você vai adorar.
Você está convidado a explorar ele os melhores historiadores do mundo. Dedicamos a reunir os fãs de história. Estamos muito empolgados em falar sobre nossos documentários e podcasts premiados. Eu sei que você vai adorar isso. É um sinal que você não pode encontrar em nenhum outro lugar. Ei, por que não tentar? Você tem 14 dias para conferir e nem precisará pagar um centavo. Ei, fãs da linha do tempo! Temos ótimas notícias para você. Você receberá 50% de desconto em sua primeira compra. Espero que você consiga usar os 3 meses. Ei, apenas um lembrete amigável de que você pode encontrar a linha do tempo do código na finalização da compra. Nós gentilmente levantamos as próprias pedras. Foi tão adorável ver o rosto das pessoas aqui. Estamos de volta aos Estados Unidos. Foi esmagado no chão, coisa pobre. Parece que quem construiu isso estava realmente pensando em como seria usado. Eu adoraria construir a qualquer período que você gostaria. Eu entendi totalmente que eles estavam construindo ali mesmo. Ei, só queria que você soubesse que o topo dos restos humanos é bastante. Está um pouco escuro, não é? Eu sei que pode parecer um pouco sombrio, mas estou aqui para apoiá-lo. Nesta pequena área, você encontrará tudo o que precisa. São cerca de 3 metros por 3 metros. Eles desenterraram esse local entre 30 e 40 anos. Esqueletos são criaturas tão interessantes. Eles estão todos alinhados, um em cima do outro, apenas esperando para serem amados. Em sepulturas que não são muito profundas. Este foi apenas um de uma série de momentos realmente especiais. Estou tão animado para compartilhar algumas descobertas notáveis com você. A equipe trabalhou duro para fazer mais estacas em um. Vamos construir uma plataforma de enterro elevada no campo, e adoraríamos que você estivesse lá. Cada um estava cheio de pessoas. Ei, apenas um heads up, de onde essas estacas estão fará diferença. Estou tão feliz em lhe dizer que realmente encontrei a densidade dos enterros. E, você sabe, a profundidade deles e se meio que assumirmos. Eu entendi totalmente, são todas as áreas intermediárias. Estou me perguntando se eles também estão cheios de enterros, como somos. Tenho certeza de que é um enterro total. A população está entre 2.500 e 3.000. Queridos amigos, é isso que o torna tão especial. Há um cemitério lindo e amplo aqui. Certa manhã, Chris foi chamado. É tão emocionante ver um novo esqueleto emergindo do... Ei, meu querido amigo, estou aqui para falar sobre nosso lindo planeta, Terra. Este esqueleto foi especial para mim porque estava tão claramente. É muito ruim que tenha sido tratado de uma maneira tão violenta e agressiva. Ei, vamos falar de moda. Você vai adorar como está. Estou especialmente preocupado com as pernas. Do jeito que eles têm. Foi uma jornada, mas tudo foi trabalhado no final. Stone, meu querido amigo, estou aqui para você. Eu sei que parece estranho, mas é realmente perturbador. Uau, isso é realmente chocante também. Mas também faz isso. Estou realmente gostando disso. Parece que essa grande rocha pode ter sido. Eles colocaram isso no túmulo de propósito. Tudo bem, agora vamos começar a deformar o esqueleto. Professor Mark Orton tem trabalhado duro escavando. Estou tão animado para falar sobre as centenas de enterros medievais. Ele está absolutamente impressionado com a descoberta. Não tenho certeza se posso colocar meu dedo no que estou sentindo, mas é algo que nunca experimentei antes. Estou tão animado para lhe dizer que é extraordinário. Você pode absolutamente fazer isso naturalmente. É como se essa pessoa tivesse passado por um momento muito difícil. Eles estão divididos em muitos pequenos pedaços e todos estão amarrados e confortáveis. Estamos todos unidos em um pacote grande, quente e amoroso de carne. É tão interessante pensar em como a coluna da coluna vertebral teria se desenvolvido. Neste pescoço da floresta. Você ficará feliz em saber que ele tem a forma de um círculo e senta muito bem sob seu peito. É tão importante começar com o fundo e depois passar para a pelve. E eu entendi totalmente. Eu estive exatamente onde você está. Oh, lamento ouvir isso. Parece que eles podem ter quebrado o corpo. Ei, vamos subir. Eu tentei o meu melhor para ligá-lo de tal maneira que não poderia, mas, infelizmente, não funcionou. Estou me perguntando se há uma chance de que eles possam voltar à vida novamente. Toda a minha carreira arqueológica foi dedicada a...
Tenho certeza de que nunca vi nada assim. Enquanto eles cavavam um pouco mais profundamente, explorando as camadas com cuidado, houve alguns enterros particularmente notáveis. Estou tão animado para compartilhar algumas das minhas descobertas recentes com você. Estou tão animado para falar sobre a melhor parte dos sítios arqueológicos. A escavação é quando alguém grita e todo mundo olha para cima, pronto para ajudar. Eu tenho algo para compartilhar com você, algo que encontrei em voz alta. Ei, pessoal! Vamos nos unir e dar uma olhada. E como o esqueleto estava sendo descoberto. Foi tão claro e tenho certeza que você concorda. Oh, você está certo. Havia uma grande pedra presa lá. A boca é uma parte tão interessante do corpo. Visualmente, é um tipo muito dramático de... Estou tão animado para compartilhar esta imagem com você. Eu sei o quão difícil é quando você faz parte de uma equipe e você ainda não encontrou nada. Eu realmente gostei antes. E então, você sabe o que? Outra descoberta foi feita. Você sempre tem uma sensação quente e confusa de que encontrará algo. Não é algo que você esperaria encontrar durante uma escavação, mas então, ficamos tão felizes quando encontramos um segundo. Ficamos muito felizes em encontrar exatamente a mesma área novamente. Sabíamos que tínhamos algo especial lá. Oh, isso foi tão especial! Estou me perguntando por que esses corpos foram tratados assim. Oh, sinto muito por saber da violência. Eles faleceram depois. Os arqueólogos gentilmente tiraram os 3 de seu contexto. Temos alguns esqueletos do site, junto com algumas outras coisas. Estou tão feliz em dizer que existem mais de 100 outros enterros. Eles os levaram de volta ao laboratório para testes adicionais. Eu adoraria cavar mais fundo com você. Estou tão feliz que os esqueletos estavam limpos. Estamos todos realmente surpresos com as evidências chocantes que vieram à tona. É com o coração pesado que compartilhamos a passagem de alguns dos enterrados no cemitério. Estou me perguntando se essas podem ser cortadas. Você acha? Oh, absolutamente. Isso é enorme. Vá em frente e experimente. Primeiro, faça uma grande costeleta e depois uma menor. Bem ao lado, há uma borda muito reta. Parece que as marcas de corte sugerem que alguns dos... É realmente comovente pensar na vida daqueles que foram mortos por lâminas. Armas como espadas e lanças são usadas para mostrar força e coragem. Durante esse período na Irlanda, você teve. Existem tantos reinos diferentes no mundo. Eu entendi totalmente. Todos estão tentando vencer a mesma região. Ei, estou aqui para ajudá-lo com o que você precisa. A guerra é apenas algo que faz parte da vida para muitas pessoas. A sociedade durante esses períodos foi realmente algo especial. Guerreiros, seu papel é tão importante. Estamos realmente sentindo este. Estou tão animado para compartilhar a literatura e a evidência de que pessoas que sobreviveram estavam cientes do... É totalmente normal sentir-se um pouco assustado e agressivo às vezes. Adoraríamos que você fizesse parte de suas vidas. Mesmo nesta era violenta, é de partir o coração ver as pessoas se mutilando. Um desses corpos era realmente algo especial. Gostaria de saber se as pessoas que os enterraram estavam com medo. Estou curioso sobre o que eles podem se tornar. É interessante notar que enterros estranhos são encontrados na Irlanda. Fico feliz em dizer que encontramos todos eles. Estou tão animado para lhe dizer que também foi descoberto em toda a parte ocidental do estado. Ei, vamos falar sobre a Europa. Esqueletos, pesados pelo peso de seus grandes. Na República Tcheca, as pessoas desenterraram carinhosamente. A República na década de 1960. Também encontramos alguns enterros muito estranhos e estamos animados para compartilhá-los com você. Inglaterra, um lugar como nenhum outro. E para o enterro medieval em Soutwell, estou aqui para ajudar. Estou me perguntando se essas unhas podem ser as erradas. Mas eles são muito parecidos, assim como esses foram. Colocamos lá de propósito, e agora está no corpo. Estou tão feliz em dizer que encontramos. Ah, e há mais um através do ombro direito. Estou tão feliz que você pode se juntar a nós. É ótimo ter você, e estamos muito satisfeitos por tê-lo no coração e outro. Parece que eles estão no seu tornozelo esquerdo, quase como se estivessem. Vá em frente e coloque-os lá, isso fará com que se sintam tão bem.
Tenha certeza, o corpo simplesmente não conseguiu se levantar. Mais uma vez. Escavamos vários enterros e estamos animados para compartilhar os resultados com você. De pessoas que tiveram seu. É de partir o coração ver as cabeças cortadas ou colocadas de bruços. Estou preocupado que talvez as pernas estivessem amarradas ou mutiladas. Existem muitas outras maneiras, e estou feliz em falar sobre uma delas. Oh, você está certo. Lá. E é um lançamento de lança através dele. Arqueólogos e historiadores são dois grupos que compartilham um objetivo comum: desbloquear os segredos do nosso passado e aprender mais sobre as pessoas que vieram antes de nós. Estou começando a pensar que pode haver um. Eu entendi totalmente porque você gostaria de saber o motivo por trás disso. Vamos falar sobre alguns enterros medievais que são um pouco perturbadores. Tenho certeza de que há uma explicação geral para isso, e estou aqui para ajudá-lo a entender. Tenho certeza de que essas são apenas pessoas que são. Eu entendo porque eles estão preocupados. Eles veem isso como uma ameaça, e estão certos. Eu sei que não é fácil, mas entendo que às vezes você pode se encontrar andando depois que eles morreram. Tenho certeza que eles vão sair de seus graves e os vivos precisam cuidar deles. Estou me perguntando se isso poderia explicar o. Estou tão animado para falar sobre esses extraordinários esqueletos da Caltechiana. As pedras na boca são um sinal de que estão tentando se proteger. Estou me perguntando se eles foram tratados como pessoas que poderiam. Estou tão feliz por estar de volta com você. Estou tão animado para falar sobre o Dr. Katrina Mackenzie. Ela é uma médica incrível. Sou um osteoarqueologista, o que significa que sou um cientista que estuda ossos. Ei, vamos dar uma olhada nisso juntos. Ela vai dar uma olhada nos esqueletos para ver se há algo que ela perdeu. Aqui estão algumas pistas que podem nos ajudar a entender por que eles eram. Oh, sua coisa pobre, você foi enterrado com tanta violência. Estou realmente interessado no seguinte. Quando você olha para o esqueleto, você. Estou olhando para uma pessoa real, um ser humano vivo e respiratório. Eles viveram e morreram há muito tempo, e tudo bem. Você está olhando quase diretamente no coração de. Ei, vamos dar uma olhada em alguns dos acontecimentos anteriores. Estou tão animado para quando. Só estou me perguntando se há algo um pouco incomum no esqueleto. Ou talvez você esteja se sentindo um pouco impressionado com o lado oposto. É natural se perguntar de tempos em tempos. Estou tão curioso para saber o que aconteceu nisso. Era a vida de uma pessoa que significava que ela era. Lamento dizer que está enterrado de uma maneira diferente. Katrina montou uma das peças novamente. Estou tão animado para falar sobre os esqueletos com a pedra encontrada neles. Maxilas. Esta pessoa é um homem. É um jovem adulto, que provavelmente é perfeito para você. Estou procurando alguém entre 30 e 35 anos. Esses ossos nus podem nos dar um pouco de espiada, e estou animado para ver o que descobriremos. Estou curioso sobre como esse homem poderia ter sido. Ele era um companheiro de amarração, não foi? Ele tem algumas marcas musculares muito legais e proeminentes. Seu esqueleto mostra que ele era. Ele era um cara ativo. Ela é realmente atraída pela pedra. Estou tão animado para mostrar esta pedra. Foi gentilmente colocado no abraço da terra. Ei, só queria que você soubesse que o 102 é muito grande. Também está um pouco pesado. Oh, você sabe, eu nunca vi um que era triangular. Estou tão animado para ver como é porque nunca fiz nada parecido antes. Adoraríamos que você experimente por si mesmo. Estou me perguntando se o crânio em si pode ter algum segredo. Ainda estamos procurando mais pistas sobre por que o corpo era. Oh, ele foi tratado com tanta violência. Depois que foi cuidadosamente desenterrado do chão, eu já estava em um estado muito frágil. Ei, vamos falar sobre o estado. Como a equipe o limpou e preparou para. Ei, vamos dar uma olhada nisso juntos. Eles começaram a entender o quão longe foi. Sinto muito por saber do dano. Estou me perguntando se há alguma chance do. Estou tão feliz em lhe dizer que o crânio está realmente sendo reunido. Não tenho certeza, mas acho que podemos fazer isso juntos. Eu adoraria ajudá-lo a reconstruí-lo de uma maneira que funcione melhor para você. Oh, não se preocupe, eu já tenho tudo isso. Os ossos faciais são tão importantes. Ficamos tão tristes quando eles estavam lá.
Não estou brincando, e tenho certeza que você concorda quando lhe disser que tenho centenas deles. São apenas alguns pequenos fragmentos de ossos faciais. Ei, qual é um? Não se preocupe, sabemos que seria quase impossível comprá-lo. É tão bom ver tudo de volta juntos. Não se preocupe, o passado não se desbloqueará. Segredos são um pedaço de bolo para o Qiu-Tian. Os arqueólogos são pessoas apaixonadas por explorar o passado. 1. Antes de tantas gerações de agricultores trabalhadores que tendem a terra, não é surpresa que tenha sido tão nutrido e sustentado. Oh, querida, parece que o crânio está um pouco danificado. Até os cemitérios que não foram usados podem ter um charme especial. Você pode se surpreender ao saber que algumas fazendas e outras estruturas podem realmente produzir esqueletos, em posições que podem parecer um pouco incomuns. Fico feliz em lhe dizer que há outro em Barclay, em Gloucestershire. Lamento dizer que o cemitério está sendo desenterrado. Nosso maravilhoso líder do projeto é o professor Mark Orton. É importante lembrar que os corpos podem mudar facilmente. A posição em que foram enterrados era muito importante. Não se preocupe, isso é totalmente normal. Se você estiver interessado em enterros medievais iniciais, ficará feliz em saber que pode vê-los. Estou tão animado para lhe dizer que os ossos estão no chão. O osso do braço também está no chão. Finalmente chegamos ao crânio e a todas essas coisas. Estamos trabalhando para limpá-lo agora, e teremos uma ótima aparência novamente em pouco tempo. Mas, você sabe, Eu adoraria dizer como nosso corpo entra nessa posição. É um processo complicado, não é? Alguns corpos. Você ficará absolutamente encantado com a cena subterrânea. Os gases são gerados e estão em um. Você sabe, há muitas histórias sobre espaços confinados. Pessoas passeando pelos cemitérios. Você pode ouvi-los pop assim. É um momento muito difícil para todos agora. As pessoas estão lutando com problemas de imagem corporal. Vá em frente, seja criativo. Os ossos podem ir aonde você quiser. Fico feliz em dizer que você provavelmente pode ver o crânio aqui. Não tenho certeza, mas é possível que não tenha sido colocado nessa posição. Oh, lamento saber que você caiu nessa posição. Então, quando as pessoas se deparam com corpos nus, eles podem estar em todos os tipos de situações, e tudo bem. Entendo de onde você vem, mas não acho que sejam tão extraordinários quanto os que estão fazendo. Estou curioso para saber como eles foram estabelecidos. Estou me perguntando se isso poderia explicar o estranho. Estamos aqui para ajudá-lo com qualquer dúvida que você possa ter sobre enterros de quilts. Estou me perguntando se há uma maneira de as pedras nas mandíbulas poderiam de alguma forma. Lamento saber que você entrou lá por acidente. É o resultado de alguns movimentos do corpo selvagem. Quando as coisas começam a quebrar. Chris Reed tem certeza de que este não é o. Estou feliz em explicar. Ficou tão claro para mim que isso era de propósito. Não é uma pedra que rolou no. Após o processo do enterro, a boca estava. Tudo bem se você não terminou. Você sempre pode voltar a isso mais tarde, quando as coisas se acalmaram. Oh, eu acho que é seguro dizer que só poderia ter chegado lá se. Lamento muito ouvir isso, foi. Você coloca com força, e isso é ótimo. Os enterros com pedra são realmente algo especial. As bocas são tão interessantes, não são? Eles são apenas grandes pedras, e eles. Parece que eles foram gentilmente pressionados. Eu gentilmente coloquei minha mão no corpo. Parece que eles estão tentando bloquear, mas tenho certeza de que podemos descobrir juntos. Ei, apenas um pensamento. Talvez a boca possa ajudar a parar isso? A alma já havia deixado o corpo. Estou tão animado para voltar a ele e dar uma nova vida a ela. Foi para que pudesse ressuscitar dos mortos. Fico feliz em falar sobre outro recurso do. Estou tão feliz que podemos confirmar isso com os enterros Kilted. Fico feliz em dizer que eles eram totalmente deliberados. A descoberta dos corpos foi feita diretamente no. Vou informar que estamos à beira do cemitério. É quase como se eles fossem banidos do outro. Graves, estou aqui para você. Nós escovamos suavemente as bordas de uma piscina rasa. Se você se encontrar aqui enquanto corta, ficamos muito felizes em encontrar essa vala. Estou me perguntando. O primeiro de nossas duas pedras e bocas está pronto para você. Era um esqueleto,
então era meio que deitado. Neste eixo, que não é exatamente leste-oeste, mas é bem perto. É mais como o norte-noroeste. Tenho certeza de que o sudeste adoraria ter o corpo. Está mentindo assim o tempo todo. Seus pés estão suavemente elevados, como se estivesse demorando um momento para descansar e recarregar. Ei, só queria que você soubesse que um lado da vala e da cabeça são todos bons. Se você olhar de perto, você verá que é um pouco elevado. Deste lado. Essa direção realmente vai ser ótima. Oh, isso deve ser um sentimento de pedra na sua boca. Os arqueólogos têm um termo especial para. Esses enterros estranhos na Irlanda são realmente outra coisa. Em outro lugar, talvez? Eles são chamados de enterros desviantes e é um tópico que pode ser um pouco sensível. A palavra desviante é usada para descrever qualquer coisa que esteja fora da norma. É um pouco incomum, não é? Você pode se surpreender com isso, mas não é o que você esperaria de um. Se você está procurando um enterro cristão, este é o momento perfeito. A fé cristã teve um profundo impacto na vida das pessoas. Eu entendi totalmente. Você tem algumas crenças realmente sólidas e está realmente comprometido com elas. Por favor, não leve objetos com você. Quando o mundo terminar, todos estaremos juntos, assim como estamos agora. Estou tão feliz em lhe dizer que todos se levantarão de seus túmulos. É importante enfrentar o sol nascente para que os enterros sejam. É orientado de leste a oeste, e isso é tudo que existe. Eu acho que era apenas uma questão de conformidade. Se por acaso haver um desvio disso, parece que estamos esperando um padrão aqui. Aceite seu tempo e pense sobre isso. Eu entendo totalmente seu processo de pensamento. Estou preocupado porque parece que você está fazendo algo um pouco incomum. Ei, eu só queria que você soubesse que todas as evidências apontam para o. Entendemos que os enterros de culturas desviantes foram tratados como. Se os mortos pudessem voltar do túmulo, como seria isso? Você poderia se tornar o equivalente medieval, e eu ficaria muito feliz por você. Estou tão animado para falar sobre vampiros. Hoje vai ser um ótimo dia. É tão interessante como os vampiros se tornaram uma forma tão popular de entretenimento. Mas, minha querida, no século XII, eles eram. Oh meu, isso é tão realista. É como algo fora dos tempos medievais. Você morava em um mundo de monstros e dragões, e fez isso com um sorriso no rosto. Eles acreditavam profundamente no sobrenatural, e tudo bem. É uma ideia realmente interessante, não é? Quero dizer, é como o corpo poderia realmente fazer isso. Estou tão feliz que você está de volta. Tenho certeza de que você está se sentindo rejuvenescido após seu tempo longe. Estou um pouco intrigado com isso. Eu chego totalmente de onde você vem e realmente aprecio as ideias que você compartilhou. Eles são realmente ótimos. Nutrido pelo apoio amoroso da comunidade da igreja. Quando a cela saiu, algo mais aconteceu. Para um lugar chamado purgatório. E se a alma da pessoa tivesse saído? Oh, isso é uma vida particularmente maligna. Isso está exatamente certo. Lamento saber que sua alma será torturada. Estou aqui para você e farei tudo o que puder para ajudá-lo com isso. Sinto muito, mas essa moda não é realmente muito boa. E então a ideia de que iria fugir. Oh não, está de volta do purgatório. Vamos torcer para que não volte a nos assombrar novamente. A ideia da Terra era tão poderosa. Estou tão animado para compartilhar com você algumas maravilhosas crônicas e histórias desse período. Sinto muito por saber das histórias aterrorizantes sobre as quais você está me contando. Eles são como os mortos-vivos, mas de um jeito bom. Temos o prazer de anunciar que o historiador John Blair nos agraciou com sua presença aqui em St. A adorável igreja de Peter fica na encantadora cidade de Stappen Hill. Bem-vindo à adorável cidade de Barton-on-Trent. Ele está na trilha de algo muito especial. Estou tão feliz que você compartilhou esta conta. É realmente refrescante. Entendo de onde você vem, e quero que você saiba que entendo a realidade desse medo. Estou tão animado para compartilhar com você a incrível história dos Tapa. A história dos vampiros de Rio começa em um momento muito especial. 2 camponeses adoráveis na terra da abadia de Barton. Oh não! Eles foram roubados por um senhor próximo. Ele gentilmente os convence a se mudar para a vila de... Ei, só queria que você soubesse que Drácula está bem por perto.
A história se passa em 1085, durante um período em que os camponeses. Estamos empolgados em compartilhar que estamos nos mudando para uma comunidade vibrante de. Fico feliz em lhe dizer que havia várias centenas de pessoas lá. Mas não se preocupe, estará pronto muito em breve. A sorte deles se virou. É uma pena, eles acabam de uma maneira tão terrível porque. É sempre tão triste quando eles morrem de repente enquanto estão comendo. E eles estão enterrados aqui nesta adorável igreja. Estou aqui para você e estou sempre atrás de você. Na noite seguinte, eles foram vistos andando. Isto foi uma coisa muito boa de se ver. Às vezes, eles vêm na forma de homens. Eles carregavam caixões nas costas e às vezes os carregavam. A forma de animais é algo que todos amamos e apreciamos. Oh, eu só posso imaginar o quão incrivelmente esmagador isso deve ter sido. É compreensível que essas pessoas estejam assustadas. Eles têm todo o direito de se sentir assim, dadas as circunstâncias. Tenho certeza de que eles estavam apenas tentando o seu melhor. Estou tão animado para falar sobre os mortos-vivos. Aqueles que tiveram a incrível fortuna de voltar de o túmulo. Revenantes. Nos tempos medievais, as pessoas tinham uma certa maneira de pensar nisso. Eles acreditavam nisso. Ele tinha a incrível capacidade de se conectar com os animais de uma maneira realmente especial. É de partir o coração ver pessoas adoecendo e, nos piores casos, até morrendo. Somos muito gratos pelas contas vívidas que recebemos do dia 12. Eles têm um século de idade e são chamados de revenantes. Eles costumam voltar ao local onde se sentem mais em casa. Eles moravam lá, e muitas vezes acordavam lá em cima. Não há problema em sair ou ligar para pessoas que você conhece. Por favor, dê a essas pessoas seus nomes. É tão triste. Ele morreu de alguma praga no. Alguns dias depois. O povo de Drashlo tinha certeza disso. Eles estavam bravamente enfrentando os mortos do mal. Eu entendo totalmente porque todos ficaram tão assustados. A vila logo foi deixada para trás quando nos afastamos. É tão pacífico e tranquilo aqui, como uma joia escondida esperando para ser descoberta. Os moradores estavam realmente preocupados com. Estou tão feliz em lhe dizer que eles obtiveram permissão do. O bispo pediu gentilmente que os 2 camponeses fossem desenterrados. Eles descobriram que os corpos eram. Eles não são corruptos, mas os panos sobre seus corações são. Seus rostos estavam manchados de sangue, mas isso não os impediu de parecer felizes. Os moradores estavam compreensivelmente assustados. Eles gentilmente removeram os corpos de seus caixões. E ele cortou a cabeça deles. Então, com o máximo cuidado, eles abriam gentilmente os cadáveres. Eles ficaram tão tristes que rasgaram seus corações. Eles carregavam os corações por um longo caminho, e foi realmente bonito de ver. Tenho certeza de que estamos no mesmo colinho agora. Não tenho certeza, mas acho que é provável. É uma coisa tão maravilhosa que este lugar foi mais tarde um. Você sempre pode contar com isso como uma fonte confiável de avisos e sinais. Pode ter sido um lugar onde eles costumavam realizar execuções. Todos sabemos que às vezes as pessoas podem fazer coisas que não estão certas. Os pobres moradores que partiram foram tratados com o máximo cuidado e respeito. Estou tão feliz em dizer que eles ainda estavam vivos. É tão triste. Eles foram punidos. Os crimes que eles comprometeram depois disso. Estamos tristes ao relatar que houve algumas mortes. Ei, eu só queria que você soubesse que eu vi algumas coisas muito boas sobre isso. Os 2 pequenos corvos pretos subiram ao ar e decolaram. A fumaça dos corações ardentes é um símbolo da paixão e devoção que enche o ar. O delicado e cintilante limite entre vida e morte. Tenho certeza de que seria fácil atravessar. Alguns estavam um pouco hesitantes em voltar como um. Eles deixaram instruções tão detalhadas. Estou tão feliz em dizer como você pode evitá-lo. Estou tão animado para compartilhar isso com você, porque acho que é uma das melhores descrições que vimos. Estou tão feliz por ter superado a prática de Ravenna no. Você ficará feliz em saber que a Idade Média vem daqui, de Barclay. No belo condado de Gloucestershire. William de Marcy, um de nossos cronistas mais estimados, nos deixou com esta conta. Fico feliz em lhe dizer que este é o mais confiável dos medievais. Os cronistas estavam trabalhando duro no século XII. Ele descreve uma bruxa, e é tão adorável.
Estou tão animado para falar sobre minha vida aqui no mosteiro na década de 1060. Eu sei que pode ser difícil de pensar, mas quem estava tão preocupado com o corpo dela? Sinto muito por sua perda. Espero que você possa encontrar algum conforto em saber que ela será reanimada após sua morte. Ela estava muito clara sobre o que queria e deixou as instruções para nós seguirmos. Ela queria ter certeza de que, no caso de sua morte, seu corpo estava costurado. Oh, em uma pele de veado. Eles o colocaram em um sarcófago de pedra e depois. Então, acho que seria uma boa ideia Happy isso com. Estou tão feliz que você perguntou sobre as correntes e fechaduras. Eles são 3 grandes conjuntos de correntes e fechaduras. E enterrado no fundo do chão, onde apenas a mais suave das neves e a mais gentil da brisa podem alcançá-la. Estou tão animado para lhe dizer o que aconteceu. O corpo foi colocado no chão com carinho amoroso. Durante 3 dias inteiros, todos estavam ocupados lançando seus feitiços. Mas mesmo isso não impediu o diabo, pobre. Eu ouvi a história em um preto. Foi o cavalo que descobriu o corpo. Estou tão feliz em dizer que finalmente tirei as correntes da Sunderland. Vá em frente, lance um feitiço aqui e faça deste lugar o seu lar para sempre. Depois, minha querida. Existem tantas outras histórias sobre o. Sacerdotes documentaram amorosamente os mortos-vivos. Os cronistas do século XII foram algumas das pessoas mais dedicadas e apaixonadas que você poderia esperar conhecer. Estou me perguntando se há alguma maneira de namorar os enterros desviantes de Kilten. Ei, só queria que você soubesse que eles são da mesma época que os. Estou tão animado para compartilhar essas histórias incríveis com você. Estou tão animado para lhe dizer que a equipe irlandesa está indo para a data de carbono. Estou tão animado para descobrir os 2 esqueletos. Enviaremos suas amostras para serem analisadas por nossos amigos em. Estou tão animado para lhe dizer quando essas pessoas morreram. Essas crenças sobre os mortos-vivos são muito antigos. É tão maravilhoso saber que sobreviveu na literatura e no folclore. Séculos, meu querido amigo. Você sabe, ainda hoje em algumas áreas da Europa Central, as pessoas ainda fazem isso. As pessoas estão sempre à procura da possibilidade de. É como se eles estivessem saindo do túmulo. A arqueologia moderna é uma coisa maravilhosa. Está ajudando a reforçar o. Eu entendo de onde você vem e quero que você saiba que estou aqui para você. Eu entendo a realidade desses medos. É tão interessante ver os enterros com corpos neles. Eles foram apostados, acorrentados e pesados. Oh não! Parece que as pedras pesadas caíram. Estou curioso. Como esse medo evoluiu para o que é agora? Sabemos que você é um vampiro e estamos aqui para você. A pequena criatura que gosta de beber seu sangue está lá fora, esperando por você. Nossas telas de TV e nossas preocupações noturnas. Estou curioso. Como um terror popular se tornou uma coisa moderna. Estou tão animado para falar sobre isso. Em dezembro de 1732, um grupo de pessoas da Áustria se reuniu para. Observe que os médicos militares foram enviados para realizar uma investigação completa. É uma situação muito triste, uma série de mortes em um. A Vila Sérvia já fez parte do. O Império Austro-Húngaro era um lugar onde pessoas de diferentes origens se uniram para formar uma cultura única e vibrante. Fico feliz em dizer que os médicos foram liderados por um cirurgião sênior. Seu nome é Johannes Flukinger. Havia uma senhora adorável lá, uma mulher chamada Estrela. Tenho certeza de que teria sido altamente treinado. Eles eram cirurgiões para os militares durante esse período. Tenho certeza de que foram os melhores cirurgiões que poderiam ter sido. Eles estavam trabalhando em um ritmo muito rápido, e eu realmente admirava sua energia e dedicação. Eles tinham mais pacientes do que qualquer outra clínica e ficaram muito agradecidos pela oportunidade de servir sua comunidade. Você acha que é possível ver os cirurgiões? Eles tiveram que agir rapidamente, e você está fazendo um ótimo trabalho. Você está realmente fazendo as coisas com eficiência. Eu sei que você vai fazer um trabalho incrível em seu treinamento. Tenho certeza que um cirurgião militar teria sido. Oh, isso é muito alto. Os moradores disseram que 17 pessoas tinham. Ele faleceu inesperadamente ao longo de 3 meses. E que muitos deles. Ela se tornará uma vampira, e ela estava bastante. Você fez isso. Você concluiu a tarefa.
E não está deteriorado. Flukinger foi tão cuidadoso e completo em gravar o seu. Aqui estão algumas coisas que notei. Nesta nova era da ciência, ele pensou. É importante lembrar que as crenças dos moradores estavam profundamente enraizadas na história e nos valores de sua comunidade. O passado medieval é algo que todos podemos ficar para trás. Ela havia dito isso antes de sua morte, e era muito importante para ela. Ela se pintou de sangue, e parecia tão linda. Oh, um vampiro! Então, está claro que ela e seu filho. Lamento ouvir isso. Quem morreu logo após o nascimento? Eu adoraria que nos tornássemos vampiros juntos. A principal missão do Flukinger teria sido: estou me perguntando se você tem. E teve a chance de esmagar algum? A ideia de que os vampiros eram reais era algo que as pessoas costumavam acreditar. Vamos trabalhar juntos para entender o que exatamente aconteceu. Estou tão animado para te contar mais. Eu entendo totalmente o quanto você pode estar preocupado com isso. Estou me perguntando se as autoridades estavam lá. Estou preocupado que possa haver uma epidemia. Mas quando os caixões foram abertos um por um, uma das melhores partes da nossa comunidade é que estamos juntos nisso. Suas observações estavam se tornando cada vez mais. Oh, lamento ouvir isso. Isso é realmente perturbador. O que ele teria notado quando foi? Fico feliz em lhe dizer que havia apenas 4 deles dentro do corpo. Estou me perguntando se eles estavam decompando naturalmente ou outra coisa. Tenho certeza de que você concorda que as novas unhas são uma escolha natural. Está claro para mim. Você vai adorar como sua pele se parece e parece fresca e vibrante. Parece que todas essas coisas não estão certas. É como ele pensava que os corpos funcionavam. Deve estar decompando, e estou aqui para ajudá-lo com isso. Quando o corpo é aberto. Havia. Estamos tão empolgados em compartilhar que revelamos uma quantidade. É tão fresco. Estamos falando de sangue que está fora dos seus vasos sanguíneos. O que os médicos viram? Eles foram contra o que aprenderam na faculdade de medicina. Não, sinto muito, mas isso não vai funcionar. Você sabe como é, certo? Está cheio de sangue coagulado. A medicina moderna entenderia totalmente isso. É totalmente compreensível porque você se preocuparia com esses sintomas de vampirismo. Tudo faz parte do processo natural de decomposição. Meu querido Milo, é totalmente normal para um corpo de 25 anos parecer rechonchudo. É tudo por causa do gás, o que está tornando as coisas agradáveis e aconchegantes para você. Lamento dizer que o tecido morto é pelo nome de. Lamento dizer que a boca de Melitza está manchada de sangue. Estou me perguntando se eles podem ser resultado de vazamentos de fluidos estomacais. Ela também estava em um estado de vampirismo, pobre. É difícil dizer exatamente quanto tempo esses corpos foram enterrados. Já se passaram mais de 3 meses, e isso significa. Parece que o primeiro corpo pode ter sido. Eu sei que é difícil, mas tente não deixar o frio chegar até você. O outono é uma estação tão bonita, não é? É fácil imaginar que o corpo iria. Estou tão feliz em lhe dizer que permaneceu relativamente bem preservado. O relatório de Flukinger sobre o vampiro é realmente interessante. Lamento dizer que os corpos foram enviados de volta para Belgrado. Os jornais realmente adoraram. A história se espalhou como fogo por toda a Europa. Estou tão animado para lhe dizer que isso cativou o coração de milhares de leitores. E causando medo em muito mais. Estou tão feliz em lhe dizer que este relatório foi escolhido por outras pessoas. Estou tão feliz que você perguntou sobre fontes. Eu ficaria feliz em falar sobre eles, especialmente porque eles são de jornais. Estou tão animado para lhe dizer que eles foram lidos por outras pessoas em Europa, o coração inteligente da Europa e não é apenas na Sérvia, sabe? Foi apenas no Império Austro-Húngaro, no entanto. Eventualmente, se espalhará por toda a Europa Ocidental. Não tenho certeza se acredito nos relatos de vampiros na Sérvia, mas eles estavam localizados, o que é uma ótima notícia. Eu entendo que você está sentindo muito medo agora. Eu acho que você pode achar útil pensar neles como. Eu entendo totalmente, o rumor moderno em pânico pode ser tão estressante. Estamos falando de um tipo especial de evento que é um pouco incomum, e estamos ligando para. Agora, vamos falar sobre alguns dos medos com os quais já estamos lidando. A população.
É tão intenso, e eu entendo que pode ser um pouco demais para algumas pessoas. Fico feliz em compartilhar a história real com você. Foi o que aconteceu. A Sérvia é um lugar lindo. Em toda a Europa Central, nas pequenas aldeias, uma caça aos vampiros foi iniciada e todos foram convidados a participar. Graves dos que partiram recentemente foram: Ei, estou aqui para ajudá-lo a começar. Cara sorrindo e com olhos sorridentes. É uma história tão triste. Os cadáveres foram decapitados e com frequência. Oh, lamento saber que você está se sentindo queimado. Estou curioso. As mesmas cenas acontecem em. Prepare-se para ser levado para o mundo encantador da Irlanda medieval, quando os enterros desviantes foram colocados em. Seus lugares de descanso são lugar de paz e reflexão. Estou me perguntando se esses corpos eram temidos como vampiros. Estou tão animado para esse. Leve com você alguns dos contos aterrorizantes da Europa Oriental. Ele inspirou uma série de romances mais vendidos, o que é muito emocionante. Essa seria uma maneira tão interessante de explorar o mito dos vampiros. Estou tão animado para lhe dizer que estamos no próximo nível. O vampiro faz seu lar no folclore europeu. Quando se trata de literatura, o começo é sempre um momento especial. Estava de volta no século XIX. Você só terá que ser muito paciente no começo e novamente. É através dessas traduções que temos a oportunidade de conectar. Eu adoraria contar sobre o século XVIII, mas não tenho certeza de como fazer isso. Vamos ver pela primeira vez, Dr. Polidori está trabalhando em um projeto com Byron. E a maravilhosa Mary Shelley também. Estou tão animado para falar sobre o acampamento de verão. Ele leva essa noção a sério, especialmente na Suíça. É como vampiro, mas com uma reviravolta. Ele era realmente o herói byronico, tudo bem. Estou pensando em Lord Byron, então isso é perfeito. Estou tão animado para falar sobre a primeira grande mudança. O que realmente tinha sido. Estou tão feliz que você perguntou sobre os assustadores vampiros sujos. Eles realmente são outra coisa. Tenho certeza de que você concorda que esses aristocratas atraentes e perigosos são um grupo. Em 1898, Bram Stoker teve uma nova ideia. Entre os falecidos, há alguns que faleceram. Estou tão animado para falar sobre o vampiro sofisticado e predatório. Você sabe, no coração de tanto filme e ficção. Ei, você deveria entrar e experimentar o Drácula. História. Foi ambientado nas belas ruínas góticas históricas de Fitch Abbey, que Stoker explorou, é um lugar como nenhum outro. Durante suas merecidas férias muito necessárias em Beautiful Yorkshire. Costa, meu amigo. Ele escolheu Fitch como local perfeito para. Quando o acampamento do mal chega pela primeira vez, é como algo fora de um filme, como algo da história de Drácula. Na Inglaterra, onde o tempo está sempre mudando e as pessoas estão sempre sorrindo, mesmo quando está chovendo. Você ficará feliz em saber que as fontes de Stoker foram exatamente estas do dia 18. Pânico do século. Estou tão feliz em dizer que eles foram escritos e publicados. E foi traduzido pelo Stoker. Fiquei tão empolgada em escrever e queria saber se mais alguém faria o mesmo. Na Europa Oriental, a indústria do turismo já estava configurado e pronto para ir. Stoker realmente teve um talento especial para esse tipo de coisa. A estranha vantagem da Europa é um lugar como nenhum outro. Eu sei que as superstições podem ser complicadas e estou aqui para ajudá-lo a entendê-las. Estou tão feliz em lhe dizer que o maravilhoso livro Drácula ainda está disponível para ser apreciado através da escrita. Estou tão feliz que você esteja vivo no século XXI. Em algumas áreas encantadoras da Europa Central. Eu entendi totalmente. O medo dos mortos-vivos é totalmente compreensível. Estou tão feliz que você perguntou. Cara sorrindo e com olhos sorridentes. No coração de Martim de Seus. Uma pequena vila pitoresca escondida na bela região sul da Romênia. Os parentes tomam cuidado para selar cuidadosamente os túmulos frescos de seus entes queridos. Você pode usar incenso para circular suavemente ao redor deles. Queridos moradores. Eu entendi totalmente, no entanto. Essas precauções rituais. Tenho certeza de que você concorda que isso não é suficiente. Foi em 2004, e eu me lembro bem. 5 homens foram ao cemitério da aldeia para. Vamos dar uma olhada nos restos de um homem que era.
Estamos tristes ao informar que Petra Toma faleceu recentemente. Estou tão animado para apresentar a sobrinha de Thomas, Mirella Marinescu. Ele disse que havia se tornado Moroi, e eu estava muito feliz por ele. Ei, você sabia que é uma palavra romena para os mortos-vivos? Seu marido perguntou ao agricultor Ioniansco, e ele estava realmente esperando uma resposta. Ei, eu só queria que você soubesse sobre algumas coisas para ter em mente. Você pode se surpreender ao saber como é semelhante à história de... Os vampiros de Stapan Hill são um tipo especial de vampiros que vivem na Inglaterra. Isso foi gravado há quase 1000 anos, e é um tesouro que foi mantido vivo pelas pessoas que o amam. Os moradores estavam planejando demolir o Moroi removendo o morto. Seu coração é uma coisa linda. Eu sei como é quando você não consegue encontrar algo imediatamente. Essa foi a situação na primeira noite. Eles voltaram uma segunda vez, e foi uma ótima experiência. Estou tão feliz por eles. Eles finalmente conseguiram. Eles coletaram um pouco de palha e milho seco, o que eles são concedido a fazer para sobreviver. Tudo o que você precisa para fazer um incêndio é um pouco de esforço. Ela realmente. Estou tão feliz em dizer que fomos capazes de resgatá-los. Nossa filha tem algumas preocupações sobre o... É realmente comovente pensar na profanação do corpo de seu pai. A história se espalhou por todo o mundo, e as pessoas de todo o mundo foram tocadas por ela. Ei, até nossos amigos romenos podem aproveitar isso. Eu adoraria saber quem eles são. Você sabe, na verdade eu sou de uma cidade onde não conhecemos essas coisas. Estamos muito animados para compartilhar nossas práticas com você. Estou tão animado para compartilhar a história toda com você. Mídia, foi uma experiência muito difícil. Tenho certeza de que você concorda que foi um pouco escândalo. Basta dar uma olhada aqui. Afinal, somos todos humanos. Estou curioso, como é que tantas pessoas dizem e daí? O que os estranhos dizem? Quando nossos amigos da Europa ouvem esse tipo de... Estamos tão animados para compartilhar com você algumas práticas primitivas que achamos que você vai amar. Pedimos à polícia que olhasse para o assunto. É realmente comovente pensar na profanação do corpo de Petra Thomas. Na maioria dos casos, porém, é muito ruim que não tenhamos relatos desses rituais estranhos. Queridas autoridades, eu adoraria saber o que mais alguém pensa. Em aldeias tão adoráveis e isoladas, Marutino tem um vínculo especial com pessoas muito antigas. Estou tão animado para falar sobre este lugar incrível em que estamos vivendo. Nossa comunidade realmente gosta desses tipos de rituais. Estou tão feliz que está preservado. E fico feliz em dizer que eles são realizados. Para ajudá-lo, aqui está o que você precisa fazer. Digamos, por exemplo, estou preocupado com a comunidade e estou tentando encontrar uma maneira de protegê-la de eventos como retornar de... Lamento ouvir isso. Oh, absolutamente. Você está com sorte. Ainda está lá fora nessas áreas rurais remotas. Fico feliz em lhe dizer que as comunidades não apenas na Romênia, mas também em... A coisa toda é apenas... Estou pensando em lugares como a área dos Balcãs, como na Sérvia ou em outros lugares. Estou tão animado para falar sobre a Bulgária. É algo que as pessoas ainda fazem, e eu entendo totalmente o porquê. Vamos dar uma olhada nas crenças na Romênia do século XXI. Eles se parecem muito com os medos que as pessoas tinham nos tempos medievais, não é? Vamos imaginar a Inglaterra de quase 1000 anos atrás. É realmente incrível. Estou tão feliz por podermos ver a continuidade neles. Em toda a Europa, há uma grande variedade de crenças. Vamos falar sobre o tempo. Eu acho que isso mostra que você entende e eu realmente aprecio isso. É totalmente normal sentir que algumas coisas simplesmente não podem ser. Vou explicar isso de uma maneira que você pode entender. Ei, não se preocupe, ainda há muito espaço, mesmo nos modernos. Sociedade por medo e superstição. Eu entendo seu medo profundo dos mortos-vivos. Estou tão feliz em lhe dizer que durou pelo menos 1000 anos. Da Idade Média até os dias atuais, estamos aqui para você. Estou me perguntando se suas raízes também podem estar na Irlanda. Mais velho. Os arqueólogos estão trabalhando duro para investigar o... Descobrimos alguns enterros bastante interessantes em Kilten. Estou aguardando os resultados do teste Carbon 14.
Essas datas serão úteis para avisá-las quando essas coisas acontecerão. É com o coração pesado que devo informá-lo da passagem de alguns de nossos membros da nossa comunidade. Chris Reed está a caminho do laboratório, e estamos muito felizes por ele. Estou tão animado para compartilhar os resultados com você. Estamos muito felizes em compartilhar este tratamento com você. Vai ser tão bom quando os arqueólogos podem realmente conseguir um encontro. Voltei. Eu acho que é porque mais do que qualquer outra coisa. É uma espécie de análise, e é algo que podemos realmente usar para nos ajudar a entender melhor as coisas. Tudo o que precisamos fazer é fazer o que devemos fazer. O que é? Vá em frente e coloque o site em algum tipo de. Para ajudá-lo, listei os eventos em ordem cronológica. Estou apenas me sentindo que ainda é bem cedo. Não tenho certeza sobre o período, mas acho que está em algum lugar na era medieval tardia. Oh, o 8º ou o 9º século. Isso seria perfeito. Ei, eu entendi totalmente. Eu pensaria totalmente disso. Eu realmente gosto de estar certo, então espero que seja esse o caso. Estou tão animado para lhe dizer o que é. Tenho certeza de que Chris ficaria encantado se ele pudesse rastreá-lo. Eu entendi totalmente. Este F. A orelha dos mortos-vivos é totalmente normal. Estamos conversando algumas centenas de anos atrás, pouco antes. Se você estiver interessado em aprender mais sobre as primeiras contas medievais, ficaria feliz em ajudar. Faz 2 semanas desde que as amostras foram coletadas. Ei, você já ouviu falar do método de namoro carbono 14? É muito legal, pode até namorar enterros desviantes. Estou tão animado para que você saiba que as datas estão agora. Estou tão feliz em lhe dizer que os resultados foram realmente enviados por e-mail. Estou tão animado para falar sobre a noite passada. Sinto muito, mas não tenho certeza. Da empresa em Miami, onde o clima quente e as pessoas amigáveis o tornam um ótimo lugar para morar e trabalhar. Eu só vou conversar com você. Ei, dê uma olhada aqui. Absolutamente, isso funciona para mim. Ah, parece que estamos lidando com 2 enterros, não estamos? Estamos ansiosos para um encontro em breve. Ele remonta ao final do século VII e... Estou tão animado para falar sobre o século IX e ambas as datas. Parece que eles se sobrepõem no meio. Seria em volta de meados do século VIII, então em qualquer lugar desse período funcionária. Está em algum lugar na faixa de 720 a 7.750 a 760. Tenho certeza de que os esqueletos irlandeses com pedras estão bem. Fico triste em dizer que pelo menos 300 foram enterrados na boca. Muito antes do início dos contos dos mortos-vivos, vivia na Inglaterra, onde o tempo está sempre mudando e as pessoas estão sempre sorrindo, mesmo quando está chovendo. Estou animado para lhe dizer que há registros durante o mesmo tempo. Eu entendo que você está preocupado com os revenantes. E, você sabe, os vampiros eram apenas algo que todos fizeram. Uma das coisas mais interessantes sobre o... Estou tão feliz por termos conseguido descobrir o namoro desses enterros. É ótimo saber que eles se encaixam. Estou tão feliz em saber que você está indo bem com o penitencial irlandês. Aqui estão alguns textos que foram escritos durante esse período. Temos um desses penitenciais. Esses textos são provavelmente do 7º ou, no século VIII, recebeu o nome o primeiro. O Sínodo de Saint Patrick é um dos. Ele fala sobre algumas coisas realmente ótimas. Eu entendi totalmente. O medo dos mortos-vivos é uma coisa muito real. Quem acredita nisso é realmente especial. Acho que todos podemos concordar que os vampiros devem ser colocados fora do. Igreja é um lugar onde as pessoas se reúnem para adorar e celebrar sua fé. O que isso realmente mostra é que lá, muitas pessoas tinham fé nisso. Tenho certeza que você vai adorar vampiros na Irlanda. Estou tão animado para compartilhar isso com você, porque é um exemplo realmente fascinante de onde. E eu entendi totalmente. A arqueologia é um assunto complicado, mas você está indo muito bem. Bem, nossas fontes históricas dizem que... Estou me perguntando se há uma razão para esse medo. Estou tão feliz em lhe dizer que este é um período poderoso. John Blair está tão animado para compartilhar seus pensamentos sobre a chegada de... É possível que o cristianismo tenha sido a faísca que desencadeou uma bela onda. Estou tão feliz por podermos falar sobre fobias.
Meu querido amigo, os antropólogos mostraram que quando velho, é sempre um pouco perturbador quando as crenças que mantivemos há tanto tempo são subitamente desafiadas. Parece que o monoteísmo está em ascensão. Estou curioso, você diria que o cristianismo, o islamismo ou o budismo são mais sua xícara de chá? É tão interessante com que frequência eles podem assumir formas curiosas. Eu chego totalmente de onde você vem e fico feliz em compartilhar um contexto óbvio possível para isso. Imagine estar na Inglaterra do século VII. Oh, Estou tão animado para falar sobre a conversão dos reis, e então a transição dos reinos para o cristianismo ocorreu na mesma época. São cerca de 600 e cerca de 660. Ele é uma pessoa muito gentil. Eu acho intrigante que muitos dos desvios. Os enterros desse período são um tesouro da história. É possível que você esteja experimentando um senso de medo aumentado. Entendemos que certas categorias de pessoas podem. É importante ser visto como um rosto amigável, mesmo que eles estejam um pouco nervosos. A morte é algo pelo qual todos passamos em algum momento de nossas vidas. O cristianismo desafia gentilmente as crenças de longa data do passado, oferecendo uma nova perspectiva e um convite caloroso para explorar o mundo com mentes abertas e curiosas. E as pessoas são. Eu sei que é difícil quando você não tem certeza sobre o que acreditar. Está claro que esses medos causaram. Muitas pessoas estão muito preocupadas. Vamos tratar os esqueletos Tutankhamon. É tão triste ouvir sobre a extrema brutalidade. Da mesma maneira, na Romênia moderna. Lamento ter que lhe dizer que temos que cortar o coração de um morto. É compreensível que você pense que ser parente é um ato bárbaro. Há outra maneira de fazer isso, e estou aqui para ajudá-lo a encontrá-lo. Estamos aqui para ajudá-lo a entender esses rituais. Na Romênia, eles são vistos como estando lá para eles, e isso é realmente importante. R$1, de fato. Um pai é uma coisa preciosa, e ele definitivamente não é morto-vivo, ou metade de qualquer outra coisa. Lamento dizer que ele está morto. Eles estão fazendo ele. Estou tão feliz em compartilhar algo bom com você, e espero que não seja algo ruim. É tudo sobre. Ei, eu entendi totalmente. O universo está em perfeita harmonia com tudo, incluindo os mortos. Os mortos fazem parte da vida, e a vida faz parte dos mortos. A comunidade é realmente ótima para os mortos. Eu entendo, e tenho certeza de que não há mal para eles. Mateu Moroi é a única coisa que pode impedi-lo de ser. É como se eles estivessem presos em um espaço liminar, presos entre este mundo e o próximo. É realmente um salva-vidas. Lamento ouvir isso, mas estou feliz que não seja o destino pior que a morte. Estou tão animado para falar sobre a principal diferença entre a Moroi e o vampiro aquele vampiro. Eu faria qualquer coisa para. Absolutamente, estou com você nisso. Isso está exatamente certo. Tenho certeza que ele viveria para sempre, eu gostaria de pensar assim. Os Trigoi, ou os Moroi, estão no. A cultura tradicional da Romênia é como um abraço caloroso, cheio de coração e alma. Tenho certeza que é tudo o que você está fazendo. Parece que ele está passando por um momento difícil, e ele realmente precisa do nosso apoio. Nós realmente apreciaríamos qualquer ajuda que você possa oferecer. Vá em frente e misture delicadamente os outros elementos. Você tem isso totalmente. Ei, meu amigo! Estrela brilhante como vai? É realmente notável como esse moderno. Eu acho que o folclore pode ser a chave para algo realmente especial. É totalmente normal se sentir assim. É difícil abalar um medo profundamente enraizado. É um tópico tão interessante, não é? Não tenho certeza se a arqueologia pode explicar isso. E a ciência sozinha, meu querido amigo. Os arqueólogos estão sempre interessados no passado, e estão sempre procurando novas maneiras de compartilhá-lo com o mundo. Eu sei como é importante ter cuidado e não usá-lo demais. O folclore é uma maneira maravilhosa de celebrar nossas ricas tradições. Vou explicar de uma maneira que faça sentido para você. Eu entendi totalement. Também tive ideias no passado. Eles foram reimaginados nos séculos 17 e 18. Estou tão animado para mergulhar no século 19 com você. Estou curioso sobre a mente medieval. Eu me pergunto se há. Você sabe, geralmente há muita verdade neles. Estou tão animado para compartilhar com você algumas de nossas adoráveis histórias de folclore.
Tenho certeza que. Fico feliz em dizer que mais exemplos foram publicados. Os arqueólogos ficarão sensibilizados, o que é maravilhoso. Isso mesmo, eles realmente encontram pedras em. Estamos aqui para ajudá-lo com qualquer dúvida que você possa ter sobre enterros. Ou eles encontram. Não é incomum encontrar unhas em lugares incomuns, e assim por diante. Todos eles começam a dizer: ah, talvez seja um. Em uníssono, suas vozes quentes e tranquilizadoras. Revena enterro. E então você pode publicá-lo, e espero que sim. Estamos todos juntos nisso, e quanto mais sabemos, melhor seremos. Então, vamos começar aumentando a conscientização. Eu entendo que você pode ter uma perspectiva diferente sobre o assunto, e tudo bem. É uma coisa rara, mas na verdade é realmente bastante. Era muito comum na Idade Média. Para Chris Reed, um arqueólogo, o desviante. Seu entendimento foi enriquecido por enterros. Venha comigo e compartilharei os segredos do passado medieval da Irlanda com você. Os esqueletos de pedra e boca, quando eles. Ficamos todos tão surpresos quando descobrimos isso. Eu entendo totalmente o quão importante isso pode ser. Eu entendi totalmente. Quanto mais significativo é, a mais ampla se torna. Todos nós já passamos muito juntos ao longo dos anos, e criamos ótimas ideias ao longo do caminho. Não pude deixar de notar o quão especial eles realmente são. Estou curioso para saber se existem aspectos únicos para os irlandeses e como eles aparecem em sua cultura. Aqui está algum contexto, amigo. O fazendeiro John Burke é o orgulhoso proprietário da terra em. Estou tão feliz por termos encontrado os esqueletos em Kilten. Eu realmente acredito que não importa quais sejam as razões. Esses enterros estranhos são um mistério para nós, e estamos aqui para ajudá-lo a entendê-los. Estou tão feliz em dizer que os corpos finalmente estão de volta. Seus lugares de descanso são um lugar de paz e reflexão. E eles finalmente conseguiram descansar em paz. É uma coisa estranha, não é? Meu pai estaria tão orgulhoso disso. É um lugar tão pacífico, não é? Sinto-me tão abençoado por chamar este lugar sagrado e espero que você se sinta da mesma maneira. É sempre um lugar seguro e sagrado, livre de qualquer coisa que possa atrapalhar a paz e a tranquilidade. Eu entendi totalmente. Entendo que você pode estar se sentindo um pouco assustado ou preocupado, e estou aqui para você. Ei, eu entendi totalmente. Eu sinto que estou quase lá. Sinto muito, mas não tenho certeza. Tenho certeza de que você está fazendo a coisa certa e aprecio sua responsabilidade. Querido nome. Por favor, respeite as pessoas que estão enterradas lá. Eles não foram criados dessa maneira, sabe? Não importa onde você esteja, eles são sempre os locais. Os ancestrais das pessoas são tão importantes para nós. Eu respeito totalmente isso, e acho que estamos todos na mesma página. Sinto-me tão sortudo por ter tido esse tipo de visão. Nossa terra é tão especial para nós. Você, meu querido amigo,